A relação de São Francisco com a Igreja é uma relação de obediência, porque São Francisco, ele tinha a Igreja como aquela portadora da voz do Senhor. Então, ele tinha muito respeito à vida da Igreja, porque ele é o homem todo católico. Então, ele está com a Igreja. Não existe Francisco sem a Igreja. Francisco está com a Igreja. Ele vive a vida da Igreja. Então, é toda essa relação de obediência e que ele mostrou aos seus frades. Vivam a obediência à Igreja a partir dos seus superiores, do Santo Padre, dos bispos e dos sacerdotes. E assim viveu o Evangelho de Nosso Senhor, que passa pela vida da Igreja. Então, é essa relação. E São Francisco vive um momento em que a Igreja passava por uma crise grandiosa. Foi ali o chamado de São Francisco, né? E ele foi chamado para restaurar a Igreja que estava em ruínas. E ele começou a restaurar as igrejas que estavam em ruínas. Mas ele entendeu que a Igreja que estava em ruína era a situação da própria Igreja, da vida de fé do povo, né? E ele entendeu e começou a vivenciar, a pregar, a mostrar o Evangelho de Nosso Senhor e restaurar a Igreja a partir das pessoas. Mas interessante que essa restauração passa na vida de Francisco pelo seu processo de conversão. Nós podemos dizer que cada pedrinha que ele ia restaurando a Igreja, ele ia restaurando o seu coração para Deus. E é assim que nós devemos viver. Restaurar a Igreja é restaurar a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa vida de fé. Então, a vivência de Francisco junto à Igreja é sentir com a Igreja, é ser Igreja, é viver a partir do que a Igreja diz. Por isso que São Francisco é um homem tão querido na vida da Igreja, porque ele soube assimilar a mensagem de Deus a partir da vida da Igreja, porque ele vive com a Igreja, ele sente com a Igreja. Fomos educados desde cedo a ir à igreja. A igreja é o local da comunidade reunida, que partilha sua vida com os irmãos e irmãs, que escuta a palavra e se alimenta da Eucaristia. Uma longa caminhada de igreja que a gente vê que não é só missão, que às vezes a gente tem a igreja, os principais responsáveis são os padres, são os bispos, e não é a missão, é de todos nós que somos batizados. A gente, a cada ano que passa, a igreja nos mostra novas diretrizes, novas formas de caminhar. Estamos agora ainda estudando o período da questão do período sinodal, que é caminhar junto, é fazer com que a igreja caminhe junto, as pessoas cresçam juntos, sem diferença de cor, de raça, de questão financeira, mas que a gente possa crescer, se manter unido. Todos nós somos diferentes uns dos outros, mas o Cristo é o mesmo e o nosso objetivo. São Francisco, ele dá o recado de transformação a partir da sua própria vida. Enquanto muitos criticavam, jogavam pedras, diziam muitas coisas com a Igreja, São Francisco, no seu jeito de ser, na sua vida contemplativa, no seu jeito de pregar, de mostrar Deus para as pessoas, ele dava o recado de como nós devemos ser igreja. A partir da obediência, da escuta da palavra de Deus. Ele vive com a Igreja, ele sente com a Igreja, mas ele dá o seu recado à Igreja a partir da sua própria vida. Porque o que foi que ele quis viver? O Evangelho de Nosso Senhor. E a Igreja é viver também o Evangelho de Nosso Senhor. Então, a preciosidade de Francisco se dá a partir da sua própria vida. Ele mostra como nós devemos ser igreja. Francisco, como um filho da igreja, instrui os seus irmãos à vivência da mesma e recorre a ela para a condução de sua missão. Como mãe e mestre, ele orienta e conduz os passos dos seus filhos. A igreja, ela é também instituição, né? Então,
Desde sempre, tudo tem que ter a sua organização. Então, ela organizou-se, né, em questões de documentos também. Então, como mestra e mãe, ela tem o objetivo de educar. Como mãe, Deus, a gente diz, Deus é pai e mãe, né? Quer dizer, Ele cuida dos filhos com um amor total e completo. A igreja, ela tem essa função. Como instituição, ela educa a partir dos documentos, né? Temos vários documentos onde a gente tem várias diretrizes, o catecismo da igreja, nós temos a Bíblia Sagrada, que é o que nos orienta. Como mestra, ela nos conduz com amor, procurando levar seus filhos à santidade, orientando. É claro que toda mãe, ela tem que corrigir seus filhos, né? E o mestre tem que ensinar os seus discípulos. Então, temos que ser educados nos documentos, nas diretrizes, e temos que seguir o que Jesus Cristo nos ensinou, nos deixou. Então, como mãe e mestra, ela nos conduz com as suas diretrizes, nos acolhe e nos ama com o amor de Deus, com o amor de Jesus Cristo. Nós devemos viver a fraternidade, aquilo que nosso Senhor pensou, a partir da vida da igreja, né? Por isso que São Francisco é tão respeitado dentro da igreja, né? Ele é um exemplo de vida para a igreja e nós devemos viver assim. O Papa Bento XVI, ele disse uma coisa muito bonita sobre São Francisco. Francisco é uma chave para compreender a vivência da igreja e todo o seu ministério, porque São Francisco assimilou tão bem a vivência do Evangelho e mostrou para a igreja como é que a gente deve viver uma vida de fraternidade, de unidade. Nosso Senhor sempre diz que todos sejam um. Francisco, no seu jeito simples de ser, ele agregava a todos. E é assim que nós devemos viver, uma vida eclesial de sinodalidade, já que hoje o Papa Francisco fala muito de sinodalidade. São Francisco já mostrava isso. Caminhar juntos à luz do Espírito Santo para que o reino de Deus cresça, para que Jesus apareça, né? O Evangelho é mostrar Jesus para as pessoas a partir da nossa realidade. São Francisco muito bem fez isto. Em Romaria, os devotos de São Francisco são também convidados a alimentar o seu amor pela vida eclesial. Ao receberem os sacramentos no Santuário de Canidé, são interpelados a continuar nesta via, como fez o seráfico pai. Cheio de